Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Minha primeira vez em Joinville, primeira vez na Expogestão. Impressionado e encantado com a cidade de vocês e me sentindo muito bem recebido. Esse sou eu. Esse slide é uma brincadeira porque o Marconi, quando a gente esteve junto num evento de tokenização do mercado imobiliário, vou ser obrigado a fazer uma fofoca, tá, Lu? A apresentação foi ficando para depois e foi sendo procrastinada. Tu nunca viu isso acontecer, né? Tipo a mala, sabe a mala da viagem? Deve ser mais ou menos parecido, né? E aí tava aquela coisa assim, e agora como é que a gente começa a apresentação? E aí eu falei assim, bota aí, who the fuck is Marconi Bartoli, né? Que censurado, quem é Marconi Bartoli? Então eu tô usando o mesmo slide daquele dia para me apresentar. Esse sou eu bem pequeno, né? Isso aqui resume mais ou menos a minha personalidade, né? Eu sou um eterno aprendiz, eu tô aqui aprendendo muita coisa. Eu tenho uma carreira bastante extensa porque eu tive a felicidade de começar a trabalhar muito cedo e o meu aprendizado é constante, a renovação é constante. Aqui na Expogestão, aqui em Joinville eu tô aprendendo muito. E hoje eu sou parceiro, representante, o corpo do Grupo Estrutura no Rio Grande do Sul. Isso significa que as empresas do Grupo Estrutura, as startups todas, no avanço deles de mercado no Rio Grande do Sul, estão passando pela minha responsabilidade. E é uma imensa responsabilidade. Tá? Eu vou contar como isso aconteceu. Não foi uma coisa planejada, foi quase fortuita, como as boas coisas às vezes costumam acontecer. E eu estou aqui falando a respeito de um dos mercados mais efervescentes do Brasil em diversos aspectos. Eu sou gaúcho, natural de Porto Alegre, já morei em diversos lugares do país e do mundo. Tive a felicidade de passar muito tempo no Canadá, fui fazer um mestrado, acabei ficando 11 anos trabalhando lá como executivo. Há 12 anos eu tenho uma empresa de consultoria e gestão no Rio Grande do Sul. Já atendi mais de 60 empresas. Há 7 anos, uma das minhas especialidades são incorporadoras. Eu fui para Gramado para montar uma incorporadora para Sierra Móveis. Tá? Uma das fábricas que é padrão de mobiliário de alto padrão, de alta qualidade. Eles começaram a incorporar, tiveram problemas. Não é porque a gente é bom numa atividade que a gente vai ser necessariamente bom em outra atividade. Eu posso ser um excelente jogador de ping-pong, não significa que eu vou jogar golfe bem. Eles tiveram alguns problemas, eu comecei a trabalhar para eles como consultor por 2 anos. A gente se acertou e aí o dono da empresa me disse, Thiago, vem para Gramado, te muda para cá e monta a incorporadora que eu não quero mais tocar isso aqui de dentro da fábrica. Foi isso que eu fiz, eu me mudei para Gramado em janeiro do ano passado. Deixa eu fazer uma pequena pesquisa aqui. Quem é que já foi para Gramado, Canela? 80%. Quem é que já foi mais de uma vez para Gramado e Canela? 60%. Quem é que nunca foi para Gramado? A senhora é minha convidada, por favor. Depois a gente troca contatos. Em Gramado, o nosso trabalho hoje, Grupo Estrutura, é encontrar boas oportunidades de mercado imobiliário e impulsionar o trabalho das outras empresas que estão no ecossistema do grupo. Tá? O Minimundo, vocês talvez tenham visitado, né? O que é Gramado? Gramado é muito mais do que Gramado em si. Né? Gramado é, na verdade, uma cidade bastante pequena, só com 36 mil habitantes. Ali estão os números dos vizinhos, né? Canela, São Chico, que é São Francisco de Paula, Nova Petrópolis, Três Coroas, que são as cidades que compõem aquele eixo da Serra Gaúcha, né? Mais visitada. Agora, essas pequenas cidades geram 1,5 bilhões de reais por ano com o turismo. Gente, entendam isso, a pandemia, como todos os lugares do mundo, foi travado o Gramado e travado a região. Em 3 meses, a gente já estava vivendo pleno emprego lá. E o turismo já estava de novo a todo vapor. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Mas Gramado não é só turismo. Né? Ela tem 100 empresas ainda do setor moveleiro. Quem tem uma certa idade deve se lembrar da febre dos móveis de Gramado. As casas das nossas avós todas têm 1 ou 2, né? Ambientes com mesa, enfim, tudo mais de móveis de Gramado. Já foram 250 empresas no polo moveleiro e isso foi encolhendo. E isso diz muito a respeito de um caráter da região que é de mutação e resiliência. Nós temos 19 fábricas de chocolate, é uma das coisas que faz Gramado ser conhecido mundo afora. Né? Por exemplo, Lugano. Né? Lugano está chegando a 300 franquias Brasil afora. Tá? Tem também malharias, a agroindústria é bastante importante, geleia, queijo, pães artesanais, biscoitos e tudo mais, bastante importante. E a construção civil, ela é composta de muitos players locais da região e cada vez mais players nacionais.
7 milhões de turistas por ano só na cidade de Gramado. A melhor, considerada não por mim, a melhor malha hoteleira do Brasil, 28 mil leitos. Se a gente colocar os short stay, que é Airbnb, Booking e outros sites, né, de aluguel por temporada, a gente adiciona pelo menos ali mais 3 mil endereços. Tá? O perfil do viajante, primeira ocupação, né? Ocupação média hoteleira no Brasil é 59, Gramado é 70. Festival de Cinema semana passada, que completou 50 anos, 92% de ocupação hoteleira. Natal Luz, chega a ser até engraçado, porque ele começa em novembro, termina em janeiro, mas é o Natal Luz, chega a 100% de ocupação hoteleira. Mesmo tendo 3 mil endereços de short stay na região. Tá? No Brasil, uma média, porque não é uma média inteligente, porque a gente está falando aqui de São Paulo, que é uma cidade cara, e do Acre, o turista, o viajante, gasta R$200 por dia de despesas fora hospedagem. Então essa é uma média que não é muito um dado inteligente. Em Gramado, o econômico, que é o CVC, tá? É a excursão que o cara vai pagar em 12 vezes e tal, que já foi muito prevalente em tempos de recessão e crise e hoje não é mais a norma, porque Gramado ficou um pouco mais cara, ele gastava 128 por dia, na média é 330 por dia por pessoa, então uma família de 4, né? Homem, mulher, marido, mulher, 2 filhos, indo a parques e tudo mais, gastam 1.200 por dia, e o alto padrão, que é cada vez mais prevalente na região, o maior número de hotéis, e eu vou mostrar alguns aqui, que estão abrindo na região, são mirando no alto padrão e nível global. A gente está falando de R$750 por dia de despesa. Então, a gente explica, né, com todos esses números aqui, como é que a gente chega naquele 1,5 bilhão que eu mostrei antes. O Snowland, quem é que foi no Snowland? Gostaram? É a experiência, a primeira experiência de neve da grande maioria dos turistas brasileiros é nesse lugar indoor aqui de neve. Isso é um dado bem importante, esse é um lugar aqui que vai ser ampliado agora, está crescendo cada vez mais. Por que tem esses números, né? Porque a gente tem o Natal Luz, que é o grande destaque, a questão do inverno, o brasileiro tropical vive a sua primeira experiência de inverno, de frio, de touca, de luva, de manta na Serra Gaúcha. É uma questão estética e uma questão de experiência de inverno. Eles vão para lá para sentir frio. No início da minha moradia em Gramado, eu morei 1 ano num hotel e eu costumo dizer que eu tomava café da manhã com o Brasil, né? Então, assim, ia tomar café da manhã e tinha gente do Espírito Santo, de Pernambuco, de Brasília, de todos os lugares. E eu trabalho com gente, eu trabalho com mercado, eu gosto de ouvir, eu já disse que eu gosto de aprender, né? Então a gente fica assim ouvindo a frustração quando não tá frio. Ficam extremamente frustrados. Aí tá 26 graus, eles saem de touca, né? Porque eles são de, sei lá, Guararapes, no Pernambuco, que a temperatura média é 32. Então essa estética do frio, ela impulsiona uma série desses gastos diários, seja com gastronomia, seja com locação de jaqueta. Gramado tem 4 empresas que locam roupa de inverno. Tem 3 empresas que locam mala, que o cara vem com pouca mala, compra muita coisa, em vez de comprar uma mala, ele loca uma mala e despacha a mala de volta, está incluso no serviço. Então essa economia de serviços em Gramado ela é bastante grande. E a gente tem diversas outras festas, né? 43% dos turistas de Gramado são do Rio Grande do Sul e o restante se divide entre, predominantemente, Santa Catarina, cada vez mais, Paraná e São Paulo. 100 eventos profissionais e corporativos por ano. Feira, congresso, summit, Gramado Summit, que é esse evento aqui, muito parecido com a Expo Gestão, que foi esse ano, e que foi onde eu conheci o Marconi, foi onde eu conheci o Caio, foi onde tudo isso aqui começou. Isso aqui faz 120 dias, né, Lu? Mais ou menos. Evento espetacular, recomendo para todo mundo que gosta de mercado. São mais de 60 segmentos de mercado no mesmo evento, a gente aprende muita coisa. O que aconteceu na pandemia, né? Eu jamais diria que a pandemia foi positiva, não sou esse tipo de pessoa. Porém, como tudo na vida, até as piores coisas, tu tem consequências positivas em alguma dimensão. Tá? Esse jato aqui, ele não está por acaso nesse slide. Gramado não tem aeroporto. Canela tem um pequeno aeroporto, onde concomitantemente podem estacionar 9 aeronaves pequenas. Jatos pequenos, turbohélice pequenas. O aeroporto de Canela passou lotado na maior parte dos finais de semana do ano passado. O rico brasileiro, que jamais pensou em visitar a Serra Gaúcha, não podia sair do Brasil em 2020 e 2021. Estou falando do rico, a superesfera, o 0,7% ou 2% da população brasileira no topo do topo da pirâmide. Eu escutei
de um empresário paulista, sentado na mesa, tomando vinho comigo, a seguinte pérola. Jamais pensei que eu viria para Serra Gaúcha. Serra Gaúcha é onde a minha secretária vai todo ano pela CVC, paga em 12 vezes no cartão e me pede ajuda para pagar as 2 últimas parcelas, para poder ir de novo. E ele estava apaixonado. Ele ia todo ano com a esposa passar o aniversário dela e Dia dos Namorados em Paris, com o seu jatinho. Pandemia não permitiu. Ela pesquisou, né, na internet o Colline de France, um hotel que imita, né, o estilo antigo Luís XV francês. Uma coisa meio... Quantos de vocês são arquitetos aqui ou decoradores de interiores? Uma coisa meio pastiche, tem uma coisa meio Las Vegas, assim e tal, né? Mas enfim, é uma experiência. E tu tem 3 funcionários para cada hóspede, 24 horas por dia. É uma experiência de hospedagem muito alto nível. Ele foi para ficar 4 dias, ele estava lá há 11 dias, renovando a sua reserva. E se apaixonou. Por quê? Porque ele caminha na rua e não tem violência. Porque as pessoas param os seus carros na faixa de segurança. Gramado já é uma cidade turística há mais de 40 anos, então tu tem uma cultura introjetada nas pessoas, nos recursos humanos, de servir. Há 60 anos, gente, Gramado plantava batatas. Era uma terra ruim para o agro, ruim para o gado, se plantava batata e se colhia pinhão e se fazia mel. Há 60 anos. O Festival de Gramado de Cinema tem 50, completou esse ano. Era uma festa que devia ter no primeiro ano 30 pessoas. E foi crescendo. Então, assim, essa mentalidade do servir ajuda muito a explicar o sucesso que hoje o alto padrão está experimentando em Gramado e o porquê de ter tantos novos investimentos lá. Você sabe o que é cota, multipropriedade, fração imobiliária? Todo mundo mais ou menos entende? É o filho do time sharing, né? Em vez de tu ter tempo compartilhado, tu tem um pedaço de uma matrícula imobiliária. Divide em 26, 2 semanas para cada um, divide a matrícula, né? É uma grande febre no Brasil. Nos últimos 5 anos é talvez o setor imobiliário e de turismo que mais cresceu. Pulamos aí em 3 anos de 110 empreendimentos para 157 empreendimentos. 11 dos 17 empreendimentos do Rio Grande do Sul estão em Gramado. São 45 na região sul, 11 estão lá. Gramado Parques, tá? Dá uma olhadinha nos números. 1,5 bilhões de VGV nos últimos 3 anos, envolvendo todas essas outras empresas lideradas pelo Grupo Lagueto Hotéis, que acabou com esse sucesso aqui, acaba de abrir um hotel na Barra da Tijuca, em região nobre no Rio de Janeiro. Começaram com um hotel há 20 anos em Gramado, hoje eles têm, se não me engano, 19 unidades Brasil afora. Frase de gaúcho bairrista, né? Gaúcho é bairrista, a gente puxa essa brasa e tal, mas é verdade. Hard Rock Café. 2020, 2021, a operação de Gramado chegou nos top 5 das Américas. Gente, isso é muita coisa. Porque a gente ainda está falando de real versus dólar. Olha as cidades que Gramado passou. Claro, a gente entende que nas cidades americanas, Tampa, Nova York, o que seja, Hard Rock Café não é mais novidade. A gente entende que assim como o frio e assim como a neve do Snowland, o primeiro contato que o turista brasileiro médio alto pode vir a ter com a franquia Hard Rock Café, que é muito famosa, por diversas razões, e já existe, vai fazer, acho que se não me engano, 30 anos, é em Gramado. Tá? A gente explica um pouco isso, né? Mas, por outro lado, a gente passou de Orlando e Nova York. Tá? E foi repetindo e repetindo e repetindo. Hoje, todas as novas unidades que vão abrir na América Latina vão fazer o treinamento em Gramado. Essa aqui é uma operação que abriu no início da pandemia e resistiu. São meus amigos, gente muito boa. Quem aqui, na sua visita à Serra Gaúcha, teve a oportunidade de conhecer o Hotel Laje de Pedra, em Canela? Alguém aqui? Não? Lu? Sim, o Laje de Pedra. O Laje de Pedra ele fica neste local, com uma vista espetacular para o chamado Vale do Quilombo. O pôr do sol é espetacular, o lugar é lindíssimo, só que ele é um hotel muito antigo. Ele foi o primeiro grande hotel 5 estrelas de serra, com padrão 5 estrelas do Brasil. O tempo passou, vieram diversas crises, né? O Brasil passou por muita coisa nos últimos 40 anos, e ele fechou há 3 anos atrás. Ele acaba de ser reaberto, esse é o novo projeto, é um retrofit. A bandeira hoteleira aqui é Kempinski. Kempinski é a bandeira hoteleira, que estou vendo que algumas pessoas conhecem, de mais alto luxo na Europa. Nascida na Alemanha, e é padrão de alto luxo. Esse aqui vai se tornar um hotel 6 estrelas, aonde era o Laje de Pedra, que alguns de vocês conheceram.
Tá com um restaurante muito bom, que a gente teve a oportunidade de jantar lá. Espero que tu tenha tido uma boa experiência. Os operadores são meus amigos, inclusive. Começa o processo de venda do W. W é a bandeira de luxo jovem, hip, fashion do Marriott. Tá? Eu tive presente numa reunião com os executivos do Marriott para a América Latina. Eles enxergam a Serra Gaúcha cabendo pelo menos mais 2 bandeiras de luxo do Marriott. Uma delas que já está em viabilidade é St. Regis, que aí é o pai do W. Né? É luxo, mas um luxo mais assim, upscale, uma coisa mais tradicional, mais conservadora. Essa imagem aqui é do lobby do W em São Paulo, que já inaugurou, talvez alguns de vocês tenham tido a oportunidade de conhecer. O projeto é espetacular. O Caio Marconi e eu em São Paulo, quando a gente foi, tivemos a oportunidade de ver o projeto. Tá? Mas é assim, o bar é aberto 24 horas e tem sempre um DJ à disposição. É uma outra experiência de turismo num lugar lindíssimo. Fica bem no centro de Gramado, numa zona que hoje é mato, colado num parque que está desativado porque a cidade não conseguiu se organizar para isso. Eles encamparam o parque, vão cercar o parque, limpar o parque e vão fazer uma coisa de obras de arte nas alamedas do parque, tipo Inhotim. Então, esse aqui é um projeto que vai colocar, né, a cidade num outro patamar. Então, Kempinski, Marriott, né, W St. Regis e Hard Rock, literalmente é o mundo olhando para Gramado. E essa é uma grande mudança de paradigma também pós-pandemia. As incorporadoras brasileiras de alto padrão começaram a olhar para essa região. Por quê? Por causa de alguns números que a gente vai olhar aqui. Tá? Se a gente considerar centro de Gramado, a gente está falando de 20 mil metros quadrados. Tá? É um ticket interessante. Levando em consideração ainda que nem sempre esses 20 mil aqui estão num condomínio com rooftop, com piscina, com quadra de tênis e com um monte de amenidades que em grandes centros urbanos brasileiros costumam elevar o ticket, né, do metro quadrado da área privativa, pela questão de serviços, amenidades e tudo mais. As plantas em Gramado, elas são muito tradicionais. Por N questões. Né? Tem algumas questões de limitação de plano diretor, que está em revisão e deve mudar. Gramado, tu não pode fazer apartamento estúdio, Vitacom, House, isso aí não cola. 12 metros quadrados não vai rolar para proteger a indústria hoteleira. Existe uma diferença muito grande entre a quantidade de empregos que eu gero por quarto de hotel versus a atividade econômica que eu gero por short stay. Existe uma diferença que é importante. Tá? Então a prefeitura preserva isso aí. Graças ao bom Deus e ao bom senso, em Gramado tu não pode subir mais do que 4 andares. E jamais vai mudar. Por que 4 andares? Porque uma araucária de idade média, que é 30, 40 anos, chega numa altura equivalente a 4 andares. Os prédios não podem ser mais altos do que as árvores. Isso é muito importante. O vão, tem limitações de vão também. O vão é 40 metros para evitar imensos, né? Já que eu não posso subir, então eu faço um imenso trem, que também esteticamente não fica legal, também não pode. Então os regramentos lá fazem com que o mercado aprecie o quê? Os terrenos melhores que ainda estão disponíveis, sobe o metro quadrado. O centro de Gramado, para vocês que conheceram a cidade, é o exemplo do desejo que as pessoas vão realizar na cidade. Descer, caminhar e tomar café a pé, sair às 11 da noite e jantar a pé, voltar a pé, caminhar. Experimentar um centro urbano que, infelizmente, o restante do país não permite na sua totalidade. Uma total segurança de tu saíres com os teus filhos para caminhar. A minha filha tem 14 anos. Durante a pandemia, né, aula online, passava 1 semana, 2 semanas comigo. Ela levava uma amiga, levava 2 amigas, aquela coisa toda. Ela caminhava todos os dias. Ia até Canela caminhando. Tá? Então, assim, isso é muito importante no lifestyle do turista ali. Tá? Os projetos que não são tão bem localizados, o que eles estão fazendo? Eles estão agregando no mesmo terreno serviços de hotel. Então, tu tem uma torre com um hotel boutique que permite com que os usuários do condomínio vizinho tenham acesso a serviço de hotelaria. Tá? E cada vez mais os prédios estão colocando amenidades tais como piscina coberta, sauna, até quadra de beach tênis, o que pode parecer um dissenso, vamos dizer assim, um paradoxo. Tá? A gente chega nos bairros mais nobres que não estão no centro, numa faixa de 15 mil metros quadrados, as demais regiões de 11 a 13 mil metros quadrados. Tá? Uma característica da região, e que faz com que seja atraente para nós do Grupo Estrutura nos tornarmos um player importante na região. Eles não são unidos. Então eu não tenho Sinduscom, eu não tenho esse associativismo lindo que vocês têm aqui em Joinville, porque
Quem é de Joinville aqui está de parabéns. Esse tipo de associativismo vai fazer com que a gente seja um país melhor. Na minha modesta opinião, Gramado não tem essa característica. A competição interna é muito forte. Isso abre espaço para quem vem de fora surfar uma onda sem preconceito. E essa é uma das razões pelo nosso posicionamento lá. Mas eu sou um fuçador de dados. Em 2021, foram emitidas pela prefeitura 4.000 guias de ITBI. Todo mundo sabe o que é guia de ITBI? Transferir um imóvel, tem que emitir uma guia, esse é o imposto que tu paga, certo? Ou seja, houveram 4.000 transações imobiliárias. Tá? A média, sem tirar nem pôr, dos últimos 5 anos, eram 2.000 guias. Então, literalmente, o mercado, neste período, dobrou de tamanho. E a gente que vive lá percebe isso por diversas questões. Tá? O que tem de oportunidade lá? E vocês podem ter certeza de que todos os produtos que o Grupo Estrutura está desenvolvendo, todos passam por isso aqui nos seus pilares. Tá? Super, super, super importante. Entretenimento. Parque da Mônica. Finalmente vai sair um novo Parque da Mônica. Abre em Gramado ainda esse ano. Gramado está com 2 parques aquáticos. Um já abriu, espetacular, do mesmo pessoal que toca no Snowland, com água termal, piscina coberta e indoor e piscina descoberta com água quente o ano inteiro. O número de parques e atrações temáticas é gigantesco. Tem aquela coisa meio cafona, meio kit, meio pastiche que eu falei antes, porque Gramado fica a 220 quilômetros do litoral e tem o Museu Naval, tem o Museu Egípcio, tem o Museu do Caminhão, de um empresário paranaense que ganhou muito dinheiro com uma transportadora e comprava caminhões antigos, ele criou o Museu do Caminhão. Tem 4 museus do automóvel. Tem umas coisas assim que são meio... Enfim, tem para tudo, né? Tem tudo que é tipo de gosto. Tem 3 pizzarias temáticas, né? Uma pizzaria de piratas. A conexão estética entre pizza e piratas me escapa, mas enfim, é um grande sucesso. Já está com outras 3 filiais do Rio Grande do Sul afora. Então assim, essa coisa de entretenimento é super importante. Eu não posso falar ainda, mas espero que na próxima exposição, né, Lu, a gente esteja aqui já com o projeto em lançamento. A gente tem um projeto que é super entretenimento e moradia, residência, tanto para turista quanto para o gramadense ou como eu que foi morar lá. A moradia em Gramado é super importante. Eu participei semana passada com o prefeito de Gramado numa reunião. A grande preocupação deles é a moradia para a pessoa média, tá? Se a gente for contar, dado da prefeitura, tá? Ele e o secretário de planejamento, se nós contarmos os hotéis, as operações de multipropriedade e os parques que estão em construção, serão gerados novos 4.500 postos de trabalho. Essas pessoas não estão lá. Elas virão de outros lugares e elas não terão onde morar. O custo de aluguel em Gramado é extremamente alto. Extremamente alto. O que isso nos dá? Isso nos dá oportunidade. Um outro viés que a gente está trabalhando nas nossas viabilidades é justamente isso. Aproveitar essa confusão do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, a Caixa subiu o limite de financiamento para 377 mil, então a gente vai fazer uma moradia popular, digna ou standard, né, para esse público. A gente tem 2 projetos olhando para isso aí. Super oportunidade. Nomadismo digital, né? Você sabe o que é isso, né? É o cara que trabalha online o tempo inteiro, ele pode estar em Joinville hoje, semana que vem ele está em Gramado, na outra semana esquentou, ele está indo para Jericoacoara. A quantidade de nômades digitais que estão morando em Gramado e passando tempo em Gramado, pelas questões de clima, mais ameno, qualidade de vida e tudo isso de entretenimento que tem na cidade, é gigantesco. Gramado hoje está com 4 coworkings. Antes da pandemia não tinha nenhum. Todos lotados. Oportunidade, infraestrutura, serviço, emprego, desafio. Sempre tem desafio, né? Crescer dói, né? E a gente entra aqui. Saneamento, super oportunidade, soluções de mobilidade, operações de educação, operações de saúde e geração de mão de obra e educação de mão de obra. Não sei que tipo de ramo vocês empreendem, mas esses 5 setores aqui precisam de empreendedores focados lá para fazer as coisas acontecerem. Eu sou o Grupo Estrutura no Rio Grande do Sul. Thiago Antunes é meu nome, com muito orgulho. Quem quiser conversar, a gente toma um café ali. A gente também tem algumas viabilidades rodando em Porto Alegre. Quem é aqui que conhece Porto Alegre? Já visitaram a cidade bastante ou mais ou menos? Mais ou menos. 84% dos turistas que pousam no aeroporto de Porto Alegre, 84% não entram na cidade, pegam um carro, um Uber, uma van ou um ônibus e sobem para a Serra Gaúcha.
É uma baita oportunidade de turismo que a cidade agora, tardiamente, eu sou nascido lá, muito tardiamente, está tentando capitalizar. Nós temos viabilidades rodando no centro histórico, que é muito bonito, estava muito abandonado, como vários centros históricos, tipo São Paulo, né, Brasil afora, no quarto distrito e oportunidades de logística. E em primeiríssima mão, mas não apareceu o slide. Eu ia mostrar uma foto aqui, mas não vou mostrar mais. Meu amigo Celso já está aqui do meu lado. Foi um imenso prazer ter estado com vocês. Top demais. E até a próxima. Obrigado. Top demais. Gente, uma salva de palmas. Mano, muito obrigado pelo presente. Eu costumo dizer que todo encaixe é um presente. Por quê? Porque é uma mensagem que vai ser entregue com o coração, com energia, com ímpeto. Lógico, por ser um encaixe também, mas porque existe realmente em todo ser humano, eu costumo dizer, que o mundo jamais saberá aquilo que somente você poderia comunicar. Então existe uma mensagem que o mundo jamais ia saber se você não colocasse pra fora. Então, top demais, Thiago. Mais uma vez, salve de palmas. Se fera. Tamo junto, irmão. É nóis. Encaixa.